Oi pessoal, tudo bem com vocês? Oi pessoal. Caso alguém não tenha visto, a gente está fazendo uma série sobre textos do Kafka e hoje a gente vai falar então sobre Na Colônia Penal, que é um livro escrito originalmente em 1915 e publicado em 1919. A gente trocou de lado, caso você tenha visto o último vídeo. E é isso. Caso alguém também não lembre, a gente vai falar sobre o texto inteiro, discutir o texto inteiro. Alerta então, de spoilers. Recomendamos que você não veja caso você não tenha lido, mas recomendamos que você leia. Certo? Certo. E aí? E aí, Na Colônia Penal, já é um texto maior que o Veredito, tá aqui, mas super curtinho, fácil de ler, uma sentada. Muito poderoso. Eu acho que é um dos meus favoritos desses que a gente tá lendo e discutindo. Também é um dos meus favoritos. É o meu favorito da trilogia Punições. Ele é muito interessante porque ele tem muito essa questão do ponto de vista. Então a gente tem um explorador que vai para uma região de colônia, que a gente sabe que é muito quente. A gente não sabe de onde é esse explorador. E tem uma pequena dica da colônia, porque a colônia fala... Tem um momento que faz uma referência... Os oficiais falam em francês, né? A língua francesa, então dá para se supor que é uma colônia francesa, mas assim, ainda assim é tudo muito vago, muito nebuloso. Né? Lembra, ele só vai descrevendo, ele não vai explicando. E uma coisa que eu acho muito legal, lembrar que o Kafka escreve em alemão, né? E a literatura alemã tem uma tradição muito grande de literatura de viagem. Então essa imagem do explorador, quando o Kafka traz isso, e é na primeira linha, porque o conto começa assim: é um aparelho singular, disse o oficial ao explorador. Eu acho que já puxa muitas coisas dessa época, de quando você tinha esses homens da ciência, do mundo, que iam explorar e trazer essas informações. Então pensa, antes das fotos, ou do cinema terem se popularizado, você tinha informações sobre outros lugares do mundo e essas coisas e pessoas e frutas e blá blá blá, tudo muito exótico a partir disso, né? Então você já entra nesse mundo, eu acho que a expectativa inicial já é a narrativa de algo exótico, me parece. O que se cumpre quando ele vai descrever o aparelho usado na colônia penal para a punição dos condenados. Uma coisa legal também é que a gente não tem nome de personagens, a gente tem o tipo, é o explorador, é o oficial, é o comandante, é soldado. Tem o nome, o punido? O soldado que vai ser condenado, né? Tem um soldado condenado. ajudante e um soldado que vai ser condenado. Já foi condenado, né? Vai sofrer a pena. Bom, então a gente tem esse oficial mostrando para o explorador esse aparelho. A gente sabe que eles estão num lugar muito quente, que ninguém mais tá ali, tá só quem precisa tá ali, não tem ninguém assistindo, não tem ninguém convivendo naquele espaço público. O oficial começa a explicar como que o aparelho funciona. Que o aparelho funciona, eles estão ali na iminência de ver o aparelho funcionando, né? E basicamente o que ele faz, as descrições são muito minuciosas, mas ele vai com agulhas perfurar e tatuar na pele do condenado a sua sentença. Que até então ele não sabe qual é. A gente está fazendo um resumo, né? O condenado nunca soube do que ele era acusado, não teve direito à defesa, não sabe da sua sentença. A sentença vai ser o momento em que ela vai ser escrita no próprio corpo, o poder da palavra. Uhum. E vai ser escrita até a morte. Supostamente há um momento de redenção, de compreensão da pena, nesse ato, nessa submissão ao mecanismo e à sentença. Então tem todo a descrição de como é feito o movimento, existe a parte de cima, que é o que tatua, mas embaixo também tem uma cama que se move. Que segura, que joga água para tirar o sangue. Então tem todo um lance de a gente também não quer que o cara morra rápido. Assim, tem um cuidado envolvido. 10 horas. Para que o processo, acho que é 12 horas. 12 horas. Que o processo seja longo e que a pessoa fique viva até quase o fim, assim. E tinha toda uma plateia que assistia, famílias, crianças, tinha os espaços das crianças para assistirem essas condenações. Isso tudo foi criado por um comandante que a gente descobre que não tá mais vivo. Eu não sei se foi criado, né? Mas o
Foi, é uma invenção do nosso antigo comandante. Tá. Foi criado por esse antigo comandante, que aparentemente não tá mais vivo, não tá mais aqui. Errei, gente, de novo. E a Fenice não casa com o Kafka, eles só ficam noivos. E então eles... Quando esse oficial tá contando, existe essa glorificação desse antigo comandante, de tudo que ele criou e desse mecanismo e tal. Só que não tem mais ninguém ocupando esses espaços. Então, assim, o antigo comandante tinha feito isso também como aquela coisa da punição como exemplo público, né? As fogueiras, os enforcamentos, e as guilhotinas e tal. Então, assim, nossa história... E as crucificações, inclusive, né? A gente vai chegar. Né? Nossa história tá cheia dessas punições públicas. Só que a população ali não tava mais participando disso, né? Não tava mais cumprindo o efeito original planejado, né? O que eu acho bem interessante. Então, e esse oficial é muito nostálgico da época... Sim. Em que todos assistiam a justiça sendo feita. E ele tem muito orgulho de falar sobre a máquina. Aliás, esse é um texto que eu indico fortemente para aquelas pessoas que acham que intervenção militar é uma boa ideia. Não? Eu acho, assim, só pra dizer. A polêmica do bolacha e biscoito estava bem mais tranquila. Bom, foi mal, galera. Que mais? O legal é que a gente vai vendo tudo isso, ele não é em primeira pessoa, mas a gente vê tudo isso do ponto de vista do explorador, né? Então, o oficial tá contando para alguém que tá vendo isso pela primeira vez, assim como a gente tá vendo isso pela primeira vez, o que é muito interessante. E são praticamente só diálogos entre o oficial e o explorador, muito mais com o oficial falando. O explorador pouco pergunta, pouco se interessa, e a gente vai notar uma certa repulsa a essa forma de justiça. E daí, não sei, forma de justiça. Em parte a gente tem esse aspecto de ser um explorador de um país que se supõe mais desenvolvido, entrando em contato com a cultura exótica. Então tem o nariz empinado por causa disso, mas tem também a relação... Isso é uma barbaridade, assim, isso é desumano, isso é uma ideia de justiça que não é mais assim. Eu nem sei se é uma barbaridade e é desumano. Isso nunca é dito, né? Não, nunca é dito. É uma interpretação nossa. Mas é uma condenação, ele vê com maus olhos aquela justiça. Eu quero chegar num ponto, quando a gente continuar contando, de que a justiça que ele propõe... Não é ele que propõe. Mas a justiça que se efetiva é tão ou mais cruel do que a do mecanismo. Porque daí ele vai contando, explicando cada vez mais, e a gente chega no momento que o narrador fala: o explorador pensou consigo. É sempre problemático intervir com determinação em assuntos estrangeiros. E isso é dito no momento em que esse oficial fala que os recursos para manutenção da máquina estão limitados. Então, a sociedade ali na qual eles estão também não apoia mais tão grandemente a máquina como ela já foi apoiada em outros momentos. E esse oficial tinha uma espécie de uma expectativa de que o explorador intervisse a favor da máquina e ajudasse ele nessa situação, o que não exatamente acontece, né? O explorador ele está ali a convite do novo comandante, que também é uma pessoa que não concorda com o funcionamento da colônia penal. O oficial é muito nostálgico do comandante anterior, entusiasta, criador, inventor do aparelho da colônia penal. E tem uma passagem que fala como o novo comandante entende que as coisas mudam muito devagar, e ele não teria o poder sozinho de tirar o aparelho da colônia penal por vontade própria, até porque, por exemplo, oficiais como este não aceitariam essa mudança. O explorador vem a convite desse novo comandante, possivelmente para ajudar a legitimar uma decisão de mudar o jeito que as coisas funcionam na colônia penal. Até que chega um momento em que o explorador se vê na posição de ter que falar sobre isso, e ele fala
Sou contra este procedimento, disse então o explorador. Está na página 89. Antes mesmo que o senhor tivesse falado comigo em confiança, eu já havia refletido se estaria no direito de intervir contra esse procedimento e se minha intervenção poderia ter a menor perspectiva de êxito. Estava claro para mim, nesse caso, a quem eu teria de me dirigir em primeiro lugar, ao comandante, evidentemente. O senhor tornou isso mais claro ainda, mas sem ter porventura consolidado a minha decisão. Pelo contrário, sua honesta convicção me toca, embora ela também não possa me confundir. Então, aqui que fica explícito a virada desse texto. É o veredito do explorador, em que ele condena o processo penal da colônia. E rapidamente chega o momento que o oficial fala, portanto, chegou a hora, e começa a fazer coisas ali, começa a agir. E o explorador, chegou a hora do quê? O que está acontecendo? Fica assim meio desnorteado. E é o momento, e é muito parecido com o veredito, porque é esse poder da palavra que desencaminha desencadeia, obrigada, uma mudança de ação que acontece ali, só que aqui parece menos inesperado, no sentido de o explorador não esperava exatamente essa ação depois das palavras dele, enquanto o pai do veredito provavelmente esperava, né? Então, de qualquer forma, o que acontece é que esse oficial se autopune. Ele entra na máquina. Ele configura a máquina primeiro para escrever a sua própria sentença, fica tentando mostrar essa sentença que o explorador não consegue ler. São letras estilizadas, né? É o decalque da tatuagem, assim, tipo isso, né? Que ele vai configurar na máquina para o seu momento de sacrifício. E a sentença dele é: seja justo. Já que não havia justiça no processo que ele conduzia, ele vai se punir nesse próprio processo. Mas a máquina não funciona como esperado. Então, ao invés de ele ter suas 12 horas de punição, ele morre alguns minutos depois que a máquina... Ela desregula de alguma forma, começa a furar ele mais rápido e... atravessa o crânio. Então tem umas descrições macabras, assim, para enfatizar a crueldade do processo, né? E é esse ponto que eu comentei antes. A justiça que se consolida no final da colônia penal só é de morte mais rápida. Ele teve direito a saber o porquê que estava sendo condenado. Ele sabe sua sentença, ele próprio que a faz. Mas é tão ou mais cruel do que antes. Porque antes tinha espaço para pegar comida, pegar o alimento, deixar viva a pessoa, para ter um momento de redenção. Ele nem isso não tem. O ponto é que essa nova lógica de justiça destrói com um mecanismo anterior. Mas não é menos cruel por isso. Essa foi a minha interpretação, né? Você supostamente ter algum conhecimento sobre o seu processo não te livra da crueldade dessa nova justiça. Mas é um momento de mudança de justiça, que é farta na nossa literatura. Por exemplo, do que é a justiça. A justiça ali é tatuar no próprio corpo, até a morte, a sua sentença. Porque a culpa é indubitável. Está escrito isso explícito no processo também, isso aparece. Por mais que a pessoa não saiba. Mas para a instituição, para a colônia penal, para o processo penal, a culpa é indubitável. Eu acho muito interessante esse aspecto, porque no veredito a gente tem esse momento em que você faz o veredito e isso se torna verdade, né? A pessoa vai lá e imediatamente cumpre isso. Então a palavra tem esse poder, esse ato perlocutório, que é quando esse poder da linguagem de alterar a realidade. Você pode convencer alguém, você pode punir alguém. E aqui o que é interessante é que a palavra na pele se torna a própria punição, né? Você não é só a palavra, mas é você encarnar a palavra. Então você não só
tá entendendo esse poder da palavra de alterar a realidade, mas você tá levando isso a um extremo material. Você tá tirando a metáfora e tornando ela direta. O que, de certa forma, também combina com as teorias penais da época. Pensar que as marcas no corpo da pessoa definem sua personalidade e, no nosso caso, define seu tipo penal, sua criminalidade. Pensando, por exemplo, no pessoal que foi usado pelo nazismo, que dizia que pessoas com crânio de tal formato, com nariz de tal formato, não sei o que, são pessoas sem moral, sem ética, e esse tipo de coisa que sustentou esse tipo de pensamento horrível. Falta uma palavra, mas esqueci como esse tipo de pensamento discriminatório. Mas a marca daí é a tatuagem, o que também durante muito tempo é associada a criminosos e, além disso, o tipo de tatuagem teria algo a dizer sobre o tipo de crime que a pessoa comete, né, nos manuais policiais. E não só há muito tempo atrás, né? Sim, isso até hoje. Isso até hoje, para quem fazer um merchandising, procura o livro As Marcas do Cárcere, fala um pouco sobre isso também. Ele que escreveu. Não só assim. Outra coisa que eu acho legal desse texto é que, de certa forma, ele posiciona a questão da violência institucionalizada, né? Porque o veredito, a gente não tem ainda que dê para pensar muitas coisas das instituições a partir do veredito, a gente tem um ambiente familiar, né? Mas na colônia penal, a gente tem a instituição. É um governo, é um país, é uma forma de punir. Que está simbolizado em vários momentos da narrativa, nos uniformes, na língua que se fala, nas hierarquias. Então, eu acho isso bem interessante, assim, também. E aí, voltando ao seu poder da palavra, é pensar que Kafka tem muitos cuidados no seu texto e muitos paralelos com a tradição judaico-cristã. E aí, no judaísmo, você tem os 10 mandamentos, a palavra, como o que é capaz de unir, de fundar e de unir o povo de Israel. São os 10 mandamentos, a lei de Deus, a letra da lei, é que tem o poder. O cristianismo também tem isso, mas o cristianismo tem a outra parte de que o verbo se faz carne, né? O sacrifício de Abraão não acontece. O sacrifício de Cristo acontece. E aqui a gente tem o sacrifício do oficial, num paralelo dessa tradição, né? Mas também com o poder da palavra sendo tatuada nele próprio. Seja justo. Ser justo nesse caso, nesse mecanismo de justiça, era também morrer. Uma coisa que me intriga muito, e eu queria saber o que você acha, porque eu acho que a gente não conversou sobre isso antes, é que o explorador faz tudo isso e ele vai embora. É tipo causemo e vazemo. Porque ele não quer intervir, né? Ele não quer ser... Tanto que ele só opina quando diretamente perguntado. Insistentemente, né? Até. Mas ele vai embora o mais rápido possível. Assim, nem era pra ele ir embora tão rápido. Ele faz questão de ir embora muito rápido. E o soldado que servia o oficial e o soldado condenado seguem, como se ele fosse uma espécie de liderança. E ele repele a chicotada, a chibatada. E ele, até o soldado e o condenado tinham a expectativa de ir junto com ele e tal. E ele vaza, mas assim, vai escondido. Tipo, não quero que vocês vão comigo. E de forma violenta de volta, né? Por isso que eu digo, eu não sei se ele via tanto algo bárbaro, algo desumano. Porque ele também vai ser cruel, ele também vai ser violento. Pensando em políticas internacionais, eu fico pensando que é um pouco isso também. Eu interfiro, sei lá, eu tô pensando nos Estados Unidos, mais ou menos. Quer dizer, eu interfiro na tua realidade até um certo ponto. No momento que você quer ir pra casa comigo, eu não vou te obrigar na minha sociedade. Assim, eu não quero, mas tem um limite essa intervenção. Outra coisa que eu vou mudar de assunto, não sei, mas a outra coisa que eu queria comentar era sobre essa tradição de falar da justiça. Eu quero fazer um paralelo da colônia penal com tragédias gregas. Não seria um vídeo nosso se não tivesse clássicos.
Tem a trilogia Agamenon, do Eumênides. A última... Não, desculpa. Do Ésquilo. Eumênides é a última obra da trilogia, em que... Você já fez vídeo sobre Ésquilo? Não. Tá, Acho que não. mas para não contar toda a história, é um pouco longa também, mas existe uma questão de como que se faz justiça. É olho por olho. A trilogia inteira, né? Porque a gente tá partindo só um pouquinho de contexto rápido. Agamenon volta da guerra de Troia e tem uma situação muito complicada em casa, que aparece na Odisseia também, pra quem leu. E então o primeiro volume da trilogia vai contar a chegada dele em casa e a esposa matando ele por achar que ele fez coisas erradas, que matou a filha. Então ela tá em procura, em busca da justiça e de vingança. Depois o filho deles... Orestes mata Clitemnestra porque matou o pai. Também em busca de justiça e começa a se perguntar qual é o limite da justiça. Assim, vocês vão ficar se matando para sempre? Porque as Erinhas, as deusas da vingança, agora estão atrás do Orestes para matá-lo, porque... Enfim, Ele matou a mãe, só que a mãe matou o esposo porque o esposo matou a filha. Então, assim, qual é o fim disso, né? E o fim vai ser levado para os anciãos de Atenas. Então, você vai ter um júri. No fim das contas, é isso. Você vai ter um júri e essa é uma mudança da justiça, de vingança para uma mudança de justiça ateniense, vamos dizer, democrática. Onde uma comunidade decide as leis e julga essas leis. Em Antígona, aí de Sófocles, a gente vai ter outra discussão de como que se faz justiça, que é, ok, não precisa só existir as leis, precisam que as leis sejam justas. Então, deixar de enterrar meu irmão morto é uma lei injusta, né? Proibir de enterrar. Tem vídeo pra Antígona aqui no canal. Merchandising 2. Porque existe um questionamento de uma justiça divina que é muito atrelada a uma ideia que a gente tem de moral ou ética, e tem a justiça humana, governamental, assim. E na Antígona a justiça divina é superior. Pra Antígona né? Existe uma coisa, uma noção ali que transcende as regras da sociedade. E não enterrar era algo que desagrada aos deuses. Então eu desagrado ao rei, não aos deuses. E aqui a gente tem uma discussão de justiça assim também. De eu tenho o poder de punir, então eu vou e puno. Sem a pessoa saber, sem a pessoa se defender, eu só mato. Mas o que me resta de Lekafka é... Não muda se você souber. Se você se defender, se você tiver algum domínio sobre tua sentença, se existir um processo penal mais explícito. É tão cruel quanto. Que é muito o que ele vai ampliar no processo, né? Não dá pra fazer essa discussão desse jeito no processo, né? Mas o processo penal não deixa menos bárbaro, menos desumano. A culpa continua sendo indubitável, continua sendo colocada pela instituição. Você não tem o que você possa fazer contra ela. Porque tem muito, de novo, tem muita questão do ponto de vista, né? O direito, o processo penal, toda a lógica de um processo de testemunha, de provas, ela depende muito de ponto de vista. E é curioso ele escolher determinados pontos de vista para narrar determinadas histórias, porque eu acho que ele está pensando muito nisso também. E a tradição é de que a polícia te procura, uma polícia investiga para culpar, o Ministério Público para culpar, o juiz, outro polêmico, mas tá lá para culpar. Causou. E você saber disso no meio do processo penal, pouco importa. Não faz diferença, não é menos brutal. É menos alienante, mas não é menos brutal. A mídia também culpa, se você quiser. Aí a sociedade culpa. Eu fiquei muito pensando na mídia, no processo, porque o processo tem essa coisa
de um tribunal que não é o tribunal, é um tribunal alternativo, e até que ponto a gente não pode pensar na mídia como esse tribunal que é meio onipresente, porque meio que todo mundo sabe e participa. Pra você ver como a gente tá falando basicamente do mesmo tema. Não falamos do processo ainda, mas... Bom, pessoal, é isso, então. Contem pra gente aí também o que vocês acham de Na Colônia Penal. E melhor texto. espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.